Existe um momento na vida de todo ser humano quando você percebe que o mundo não vai te salvar. Não há cavaleiro em armadura brilhante galopando ao horizonte. Não há mentor sussurrando segredos ancestrais em seu ouvido. Não há multidão aplaudindo seus primeiros passos hesitantes. Há apenas você, nu, vulnerável, diante do abismo infinito da existência. E neste momento de revelação brutal, você tem duas escolhas: quebrar sob o peso da solidão ou descobrir que dentro de você reside uma força que Nietzsche chamou de Übermensch, o além-homem que transcende as limitações impostas pela manada. A solidão não é abandono. A solidão é iniciação. É o laboratório secreto onde almas corajosas destilam sua essência mais pura. Quando Descartes se isolou em sua estufa na Alemanha durante o inverno de 1619, não estava fugindo do mundo, estava mergulhando nas profundezas do pensamento puro para emergir com a certeza fundamental: penso, logo existo. Sua solidão não o quebrou, ela o forjou na bigorna da contemplação até que ele se tornasse o arquiteto de uma nova era filosófica. Mas nossa sociedade moderna transformou a solidão em patologia. Rotularam a necessidade de estar sozinho como deficiência social, como falha de caráter, como sintoma de algo que precisa ser curado. Criaram uma indústria inteira para nos conectar artificialmente, para preencher cada segundo de silêncio com ruído, para nos convencer de que nossa completude depende da validação constante de outros. Esta é a grande mentira da nossa época, que precisamos de outros para nos definir. A verdade que arde como fogo nas veias é esta: você é completo. Não no sentido new age de amor próprio superficial, mas completo no sentido mais radical que Spinoza concebia, como uma unidade autocontida de força e potência, capaz de gerar seus próprios valores, seus próprios significados, sua própria realidade. Quando você caminha sozinho, não está se privando de companhia, está se libertando da tirania da opinião alheia. Aristóteles observou que o homem que é incapaz de viver em sociedade, ou que não tem necessidade porque é suficiente para si mesmo, deve ser uma besta ou um deus. Mas ele não compreendeu a terceira possibilidade, aquele que transcende a dicotomia, que pode viver em sociedade sem ser escravizado por ela, que pode estar sozinho sem se tornar amargo. Este é o poder que se revela quando você aprende a andar sozinho sem se quebrar. A multidão é uma droga. Oferece a ilusão de pertencimento em troca da sua autenticidade. Promete aceitação desde que você dilua sua singularidade no caldo homogêneo da mediocridade coletiva. Freud entendeu isso quando estudou a psicologia das massas, como indivíduos inteligentes se tornam idiotas funcionais quando absorvidos pelo rebanho. A multidão não quer seu melhor, ela quer seu mais comum denominador. Quando você ousa se separar, quando você escolhe o caminho solitário da autoafirmação, você se torna uma ameaça existencial para aqueles que escolheram a segurança da conformidade. Sua mera existência questiona suas escolhas. Sua liberdade expõe suas correntes. Sua coragem revela sua covardia. Por isso eles tentarão te quebrar. Não por malícia, mas por autopreservação psicológica. Mas aqui está o segredo que os antigos conheciam e que nossa era esqueceu: a solidão é onde nascem os titãs. Não a solidão patológica do isolamento neurótico, mas a solidão sagrada do autoconhecimento profundo. Quando você remove todas as máscaras, quando dispensa todos os papéis sociais, quando se liberta de todas as expectativas externas, o que resta? Ou você descobre um vazio aterrador, e isso quebra, ou você descobre um universo infinito dentro de si, e isso transforma em algo indestrutível. Kant chamou isso de esclarecimento, sapere aude. Tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Mas coragem não é apenas uma palavra bonita, é um ato de guerra contra tudo que conspira para manter você pequeno, dependente, quebrado. A coragem de andar sozinho é a coragem de se tornar seu próprio filósofo, seu próprio guru, seu próprio salvador. A mente solitária não é uma mente vazia. É uma mente livre para pensar pensamentos proibidos, para questionar verdades sagradas, para imaginar possibilidades que a mente coletiva nunca ousaria contemplar. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade não em comitês ou grupos de estudo, mas nas longas caminhadas solitárias onde sua mente podia vagar livremente pelas paisagens impossíveis do espaço-tempo. Sua solidão não o isolou da verdade, ela o conectou diretamente à estrutura fundamental da realidade.
O poder de andar sozinho começa com a aceitação radical de uma verdade que nossa cultura nega violentamente. Você nasceu sozinho, você morrerá sozinho, e no espaço entre esses dois eventos, sua única responsabilidade real é com a integridade da sua própria existência. Isso não é egoísmo, é a única base sólida sobre a qual relacionamentos autênticos podem ser construídos. Você não pode dar o que não tem. Você não pode amar genuinamente se não sabe quem você é quando ninguém está olhando. A solidão revela verdades que a companhia constante mascara. Na quietude do seu próprio espaço mental, sem as distrações perpétuas da validação social, você começa a escutar a voz que foi silenciada desde a infância, sua voz autêntica. Não a voz que aprendeu a dizer o que os outros queriam ouvir, não a voz que foi treinada para pedir desculpas por existir, mas a voz que ressoa com a frequência fundamental do seu ser. Esta voz fala uma linguagem que nossa sociedade barulhenta esqueceu, a linguagem da intuição profunda, da sabedoria ancestral que reside no DNA da consciência humana. Quando você aprende a escutar esta voz sem julgamento, sem pressa, sem a necessidade neurótica de traduzi-la imediatamente em ação, você descobre que carrega dentro de si um oráculo mais preciso que qualquer conselheiro externo. Mas escutar esta voz requer algo que nossa cultura considera quase impossível: paciência. Não a paciência passiva da espera resignada, mas a paciência ativa do jardineiro que planta sementes sabendo que a colheita virá no tempo certo. A mente solitária deve aprender a conviver com a incerteza, com o não saber, com o espaço vazio entre a pergunta e a resposta. Este espaço não é falha, é fertilidade. Heidegger chamou isso de ser com o mistério, a capacidade de habitar confortavelmente na zona de indefinição onde as grandes transformações se gestam. A multidão não tolera mistério, ela precisa de respostas imediatas, explicações simples, certezas reconfortantes. Mas as verdades profundas nascem apenas no útero da incerteza sagrada. Quando você anda sozinho, você se torna amigo da incerteza. Você aprende que não saber não é fracasso intelectual, mas abertura existencial. Você descobre que as perguntas certas são mais valiosas que as respostas erradas. Você compreende que a sabedoria não é a acumulação de informações, mas refinamento da percepção. A percepção refinada é o superpoder do solitário. Livres das lentes distorcidas da opinião coletiva, seus olhos aprendem a ver o que está realmente lá. Você percebe os padrões sutis que governam o comportamento humano. Você detecta as mentiras que as pessoas contam para si mesmas. Você reconhece as dinâmicas de poder que se disfarçam de relacionamentos autênticos. Você vê através das máscaras que todos usam para esconder sua vulnerabilidade fundamental. Esta percepção pode ser perturbadora no início. A inocência perdida nunca retorna. Uma vez que você vê a máquina social funcionando, é difícil voltar a ser uma peça inconsciente dela. Mas esta perturbação é o preço da liberdade. Como Platão descreveu na alegoria da caverna, aquele que sai das sombras e vê a luz do sol nunca mais pode fingir que as sombras na parede são a realidade. O poder de andar sozinho não é o poder de rejeitar todos os outros seres humanos. É o poder de escolher conscientemente com quem você compartilha sua energia vital. Quando você não precisa de ninguém para se sentir completo, você pode estar com outros por escolha genuína, não por necessidade neurótica. Seus relacionamentos se transformam de dependência em celebração. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo de alquimia psicológica que pode levar anos para se completar. Primeiro, você deve desintoxicar-se da necessidade de aprovação. Esta é talvez a dependência mais difícil de quebrar porque foi instalada nos primeiros anos de vida, quando sua sobrevivência literal dependia da aprovação dos cuidadores. A criança que ainda vive dentro de você acredita que desaprovação é morte. Por isso ela fará qualquer coisa para evitar o abandono, incluindo abandonar a si mesma. Ela se contorcerá em formas impossíveis para caber nas expectativas alheias. Ela trará seus próprios instintos para manter a ilusão de segurança social. Mas o adulto consciente deve fazer à criança interior uma promessa radical: eu nunca mais te abandonarei. Mesmo que todos os outros me rejeitem, eu estarei aqui contigo. Esta promessa não é sentimentalismo barato. É um voto sagrado de autolealdade que se torna a fundação inabalável da sua identidade.
Quando você faz este voto e o mantém através das tempestades da vida, algo extraordinário acontece. Você se torna inabalável. Não porque você nunca sente medo ou dor, mas porque você sabe que pode confiar em si mesmo para navegar através de qualquer tempestade. Você se torna seu próprio capitão, sua própria âncora, seu próprio porto seguro. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Mas ele não explicou de onde vem este porquê definitivo. A resposta está na solidão sagrada, onde você descobre que sua existência não precisa de justificativa externa. Você não está aqui para servir aos planos de outros. Você não está aqui para preencher as expectativas sociais. Você está aqui porque o universo teve a audácia de criar algo único, você, e sua única obrigação é honrar esta singularidade com uma vida autenticamente vivida. A disciplina da solidão forja uma mentalidade que nossa época de gratificação instantânea pode dificilmente compreender. Quando você aprende a estar consigo mesmo sem distração, sem entretenimento, sem as muletas psicológicas que a maioria usa para evitar o confronto com a própria existência, você desenvolve uma tolerância extraordinária para o desconforto. Esta tolerância não é masoquismo, é poder. O desconforto é o sinal de que você está crescendo. É a sensação de pele esticando para acomodar um eu expandido. A multidão foge do desconforto como vampiros fogem da luz solar. Eles medicam cada ansiedade, distraem cada momento de tédio, anestesiam cada dor emocional. Mas ao fazer isso, eles também anestesiam sua capacidade de crescimento. O solitário aprende uma verdade que os viciados em conforto nunca descobrirão: do outro lado do desconforto está uma versão mais forte de você mesmo. Não uma versão que não sente dor, mas uma versão que pode dançar com a dor, que pode transformar sofrimento em sabedoria, que pode usar a pressão como combustível para a transformação. Sêneca, o filósofo estoico que conselhava imperadores, praticava voluntariamente a privação para se fortalecer contra as inevitáveis adversidades da vida. Ele jejuava quando tinha abundância, dormia no chão quando tinha camas macias, caminhava descalço quando tinha sandálias. Não por autoflagelação religiosa, mas por treinamento existencial. Ele estava construindo músculos psicológicos que a vida eventualmente testaria. A solidão é seu ginásio existencial. Cada momento que você escolhe ficar consigo mesmo ao invés de buscar distração externa é uma repetição no exercício da autossuficiência emocional. Cada vez que você resiste ao impulso de preencher o silêncio com ruído, você está fortalecendo sua capacidade de encontrar completude dentro de si mesmo. Mas este treino não é árido ou mecânico. Na verdade, é na solidão que você descobre as formas mais sutis de prazer, prazeres que a mente barulhenta nunca pode acessar. O prazer de uma ideia se desdobrando lentamente na consciência. O prazer de perceber padrões que antes eram invisíveis. O prazer de sentir seus próprios valores cristalizando-se em claridade diamantina. Estes prazeres refinados são incompreensíveis para aqueles viciados em estimulação constante. Para eles, a ausência de excitação sensorial é equivalente ao vazio. Mas você, treinado na disciplina da solidão, descobre que o suposto vazio está na verdade transbordando de potencialidade infinita. É o vazio fértil do qual nasceu o universo, não ausência, mas presença pura esperando para se manifestar. A clareza que emerge desta presença pura é como uma lâmina afiada que corta através das ilusões que antes obscureciam sua visão. Você vê com precisão cirúrgica onde suas energias estão sendo desperdiçadas. Você identifica quais relacionamentos nutrem sua alma e quais drenam sua vitalidade. Você reconhece quais atividades expandem seu ser e quais o contraem. Esta claridade não é julgamento moral no sentido tradicional. Não é sobre bom ou ruim segundo critérios externos. É sobre alinhamento ou desalinhamento com a verdade fundamental do que você é. Quando você está alinhado, você sente um fluxo efórtleo de energia. Quando você está desalinhado, você sente resistência, friction, desgaste. O homem que aprendeu a andar sozinho se torna um mestre desta navegação energética. Ele não precisa de regras complexas ou sistemas morais elaborados para tomar decisões. Ele tem um sistema de navegação interno mais preciso que qualquer GPS, a bússola da integridade que sempre aponta para a verdade norte da autenticidade. Mas esta autenticidade não é licença para o comportamento egoísta ou antissocial. Paradoxalmente,
Quanto mais autêntico você se torna, mais naturalmente você serve ao bem maior. Não porque você deve, mas porque essa é a expressão natural de um ser que descobriu sua verdadeira natureza. Como uma árvore que naturalmente produz oxigênio, o indivíduo autêntico naturalmente contribui para a elevação da consciência coletiva. Kant chamou isso de imperativo categórico, agir de tal forma que sua ação poderia se tornar lei universal. Mas ele estava descrevendo externamente o que acontece internamente quando alguém alcança integridade total. O comportamento ético não é imposição externa, mas expressão natural de um ser que se tornou completo. A completude, no entanto, não é um estado estático. É um processo dinâmico de constante autocriação. Cada dia, você tem a oportunidade de escolher conscientemente quem você vai ser. Não baseado no que outros esperam, não baseado no que você foi ontem, mas baseado na visão mais elevada do que você pode se tornar. Esta visão não vem de fora. Ela se revela no silêncio sagrado da contemplação solitária. É lá que você ouve os sussurros da sua alma, não a voz pequena e medrosa do ego, mas a voz vasta e sábia do seu ser essencial que conhece possibilidades que sua mente consciente ainda nem sonhou. A visão que nasce da solidão não é fantasia escapista, mas percepção ampliada da realidade. Quando você remove as cataratas da opinião coletiva, quando limpa as lentes embaçadas das expectativas sociais, você vê o mundo como ele realmente é, não como deveriam te convencer que ele é. Esta visão clara é simultaneamente libertadora e responsabilizante. Libertadora porque você percebe que a maior parte do sofrimento humano é autoimposto, resultado da resistência à realidade tal como ela se apresenta. Responsabilizante porque você percebe que sua resposta a esta realidade é completamente sua escolha. Você não pode controlar o que acontece, mas você é o autor absoluto do que isso significa para você. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, descobriu esta verdade na forma mais extrema possível. Mesmo quando tudo lhe foi tirado, família, liberdade, dignidade, ele percebeu que restava uma coisa que seus captores não podiam confiscar: sua liberdade de escolher sua atitude diante do sofrimento. Esta descoberta não apenas o manteve vivo, ela se tornou a base de uma nova escola de psicoterapia que ajudou milhões a encontrar significado na adversidade. Mas você não precisa esperar por circunstâncias extremas para exercitar esta liberdade fundamental. Cada momento de cada dia oferece oportunidades para praticar a autoria consciente da sua experiência. Cada irritação é uma chance de escolher paz. Cada decepção é uma oportunidade de praticar aceitação. Cada conflito é um convite para demonstrar integridade. O homem que caminha sozinho não evita estes desafios, ele os procura ativamente. Não por masoquismo, mas porque entende que desafios são o meio pelo qual a consciência se expande. Músculos crescem apenas sob resistência. Diamantes se formam apenas sob pressão. Caracteres se forjam apenas na fornalha da diversidade. Esta compreensão transforma completamente sua relação com o sofrimento. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você pergunta o que isso pode me ensinar. Ao invés de buscar culpados externos, você procura oportunidades internas. Ao invés de se ver como vítima das circunstâncias, você se reconhece como escultor da sua própria experiência. Mas esta transformação de perspectiva requer algo que nossa cultura considera quase impossível: paciência com o processo de crescimento. Vivemos na era da correção rápida, da transformação instantânea, do antes e depois em 30 dias. Esta mentalidade de micro-ondas é antitética ao desenvolvimento genuíno da consciência, que acontece em ciclos orgânicos que não podem ser acelerados artificialmente. O tempo não é seu inimigo, é seu aliado mais fiel. Cada dia vivido conscientemente adiciona camadas de profundidade ao seu ser. Cada experiência integrada se torna parte do tapete complexo da sua sabedoria. Cada lição aprendida se torna ferramenta disponível para navegar desafios futuros. A sabedoria acumulada através da disciplina da solidão não é informação livresca, mas conhecimento incorporado, wisdom that lives in your bones, not dust in your brain. É a diferença entre saber intelectualmente que o fogo queima e ter a mão marcada pela experiência direta. Este conhecimento incorporado se torna a base de uma confiança inabalável, não arrogância baseada na ignorância, mas humildade baseada na experiência.
Esta confiança permite que você tome riscos que aqueles dependentes da aprovação social nunca ousariam. Você pode expressar opiniões impopulares porque sua autoestima não depende de consenso. Você pode perseguir sonhos não convencionais porque sua validação vem de dentro. Você pode amar intensamente porque não tem medo do abandono. Você já provou para si mesmo que pode sobreviver sozinho. Mas sobreviver não é o objetivo final. Sobrevivência é apenas a fundação sobre a qual se constrói uma vida extraordinária. Quando você não está mais lutando para apenas manter a cabeça acima da água, você pode começar a nadar em direção a horizontes distantes que outros nem conseguem enxergar. Estes horizontes são únicos para cada indivíduo. Não existe um template universal para uma vida bem vivida. O que constitui realização para uma alma pode ser prisão para outra. Por isso é crucial que você desenvolva seus próprios critérios de sucesso, baseados na compreensão íntima do que faz sua alma cantar. A sociedade tentará impor seus critérios: riqueza, status, reconhecimento, poder. Estas não são necessariamente coisas ruins, mas se tornam prisões quando você as persegue como substitutos para a realização autêntica. O homem que caminha sozinho pode apreciar estes bens externos se eles chegarem, mas não precisa deles para se sentir completo. Esta independência psicológica é talvez o bem mais valioso que você pode desenvolver. É a diferença entre ser um escravo bem tratado e um rei verdadeiro. O escravo bem tratado pode ter confortos materiais, mas sua liberdade depende da benevolência do mestre. O rei verdadeiro pode ter menos possessões, mas sua dignidade é inalienável. E aqui, no final desta jornada através das paisagens áridas e magnificentes da solidão consciente, chegamos à verdade que nossos antepassados conheciam, mas que nossa geração esqueceu. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que sonha, mais completo do que acredita. Não porque alguém te disse isso, não porque leu em um livro de autoajuda, mas porque quando você remove todas as muletas psicológicas e aprende a ficar de pé sozinho, você descobre que sempre foi capaz de voar. A jornada de aprender a andar sozinho sem se quebrar não é sobre se isolar do mundo. É sobre se relacionar com o mundo a partir de um lugar de completude ao invés de carência. É sobre oferecer sua presença como dádiva ao invés de mendigar por atenção. É sobre se tornar uma fonte ao invés de ser um dreno. Quando você domina esta arte antiga, a arte de ser suficiente para si mesmo, você se torna um imã natural para outros que também escolheram o caminho da autenticidade. Não porque você precisa deles, mas porque almas reconhecem almas. Não porque você está longe, mas porque você tem tanto amor próprio que ele transborda naturalmente para outros. Este é o paradoxo final da solidão consciente. Quanto mais você se torna completo sozinho, mais genuinamente conectado você se torna com tudo o que existe. Você percebe que a separação sempre foi ilusão. Que a solidão era apenas o caminho para descobrir sua união fundamental com a força criativa do universo. Você não anda sozinho porque você não tem escolha. Você anda sozinho porque escolheu o caminho da dignidade. Porque decidiu que é melhor ser autêntico e solitário do que falso e popular. Porque compreendeu que a única aprovação que realmente importa é a que você dá para si mesmo no espelho da consciência pura. E quando você se olha neste espelho, depois de ter caminhado através do vale sombrio da autodescoberta, depois de ter enfrentado todos os demônios internos e emergido vitoriosos, depois de ter provado para si mesmo que pode suportar qualquer tempestade, você vê não apenas um sobrevivente, mas um guerreiro. Não apenas um indivíduo, mas uma força da natureza. Não apenas um ser humano, mas um avatar da possibilidade infinita. Este é o poder de andar sozinho e não se quebrar. Não é o poder de dominar outros, mas o poder de ser dono de si mesmo. Não é o poder de ter tudo, mas o poder de ser tudo que você veio aqui para ser. É o poder mais antigo e mais moderno, mais simples e mais complexo, mais humilde e mais majestoso. O poder de ser impecavelmente, inquestionavelmente, irrevogavelmente você mesmo. E isso, no final, é suficiente. Mais do que suficiente.